Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Nós louvamos a Deus por todos os irmãos que puderem estar na vigília hoje com o pastor Romão, Maria Aline. Deus abençoe suas vidas. Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ficar apenas com a parte B desse versículo. O texto todo diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você pode ler como está na sua Bíblia, por favor? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Vamos assentar, por favor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os salvos. Eu gostaria que agora, hoje você se ligasse mais ainda do que você já tem feito. Pare agora, desligue seus telefones, não converse. Hoje nós queremos compartilhar com você uma mensagem que define sempre o nosso futuro. A palavra de Deus sempre define o nosso futuro. O texto por si só de hoje fala tudo. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Salvos e perdidos, homens e mulheres, todos nós, absolutamente todos nós, chegará o dia que nós teremos que nos colocar de pé diante de Deus e vamos prestar contas de tudo que nós tivemos feito. E quando o profeta Amós disse essa palavra, era um momento de muita conturbação espiritual em Israel. E Deus então enviou o profeta dizendo: olha, prepara-te para te encontrares com Deus, porque você vai ter que se encontrar com Deus. Nenhum de nós que estamos aqui no templo ou em casa vamos fugir desse encontro com Deus. Nenhum de nós vamos estar isento dessa apresentação. Nós temos oportunidade aqui na terra. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que depois daqui, ou além da terra, nós teremos apenas 2 lugares em que nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Apenas 2 lugares. Um lugar para os salvos e outro lugar para os perdidos. Mas todos nós estaremos lá. Ninguém vai dizer: eu não vou à presença de Deus, porque nós teremos que ir à presença de Deus, seja diante do tribunal, ou seja diante do trono branco de Cristo, que não será o tema dessa noite, mas apenas para que você entenda o que a Bíblia quer dizer em relação a isso. O tribunal de Cristo, a Bíblia fala sobre ele em 2 Coríntios 5,10, que diz assim: porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. A palavra é clara: todos nós. Para que a gente possa receber segundo o que tiver feito, segundo o nosso corpo, por meio do nosso corpo, o bem ou o mal. Todos os salvos terão que comparecer perante Cristo para receber galardões. Não vamos falar sobre isso hoje. E o segundo grupo de pessoas são os perdidos, que está em Apocalipse 20, 11 e 12. E vi um grande trono branco. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, para que a gente possa se ambientar e acostumar, todos os salvos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receberem galardões por aquilo que ele fez através dos seus corpos. Mas vem o evangelista João, na visão da ilha de Patmos, ele diz: eu vi um grande trono branco, diferente do tribunal de Cristo. Esse é para todos os perdidos, e o que estava sentado sobre ele, que é Deus, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, fazendo o quê? A Bíblia diz: abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Abriram-se vários livros, mas só um era o livro da vida. Vários livros estava escrita a história de toda a humanidade, mas apenas um livro contava a história dos salvos, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Você já parou para pensar sobre isso? Que tudo que nós fazemos está sendo anotado por Deus nos céus? Cada palavra. Não é que a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras? Mas a Bíblia diz aqui, tanto no tribunal de Cristo como no trono branco de Cristo, nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, por meio do nosso corpo, por nossas palavras, por nossos gestos, por nossas ações, por nossa conduta, nós seremos julgados. Abriram-se os livros e foram julgados segundo o que está escrito nos livros. Depois você lê em casa, como não é o tema da nossa pregação hoje, mas para mostrar que lá no Salmo 139 diz que o Senhor vai escrevendo a história da nossa vida. Aqui no livro de Apocalipse 20 diz que Deus vai abrir os livros que Ele foi escrevendo a nossa história. Cada palavra, cada gesto, cada atitude, cada ação, tudo que nós fizemos com o nosso corpo está sendo anotado, e teremos que prestar contas diante de Deus de cada uma dessas coisas. Já parou para pensar sobre isso? E não teremos como fugir desta realidade. Nós nos apresentaremos a Deus ou pela morte ou pelo arrebatamento. Só existem essas duas maneiras: ou vamos pela morte ou iremos pelo arrebatamento. E o texto que eu quero explicar para falar sobre essa realidade, ou sobre estas realidades dessa noite, é um texto que está em Lucas capítulo 16, dos versos 11 ao verso 19. Uma história que fala da realidade de Deus, a realidade do diabo, a realidade do céu, a realidade do inferno, a realidade da morte. Ninguém que está aqui, ou que nos ouve, vai deixar de prestar contas para Deus. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ter que ir. E o Senhor Jesus, nesse texto de Lucas capítulo 15, verso 19 a 31, ele fala de uma clareza extraordinária, para nos lembrar, a mim e a você, que nós só temos duas opções na vida, que não nos restará uma terceira opção em nada: ou é Deus ou o diabo, ou céu ou inferno, ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição, ou para cima ou para baixo. Nós não temos a terceira opção. Aí as pessoas dizem: olha, mas aqui é o inferno ou aqui é o céu? A Bíblia diz em Malaquias que não sobrará nem raiz nem ramo por aqui. O apóstolo Pedro, ele diz na sua carta, na segunda, que tudo vai ser destruído pelo fogo e não vai sobrar absolutamente nada. Só vai sobrar o céu, ou só vai sobrar o inferno. Ou Deus ou o diabo. Bem, ou a vida eterna ou a morte eterna. A escolha de onde nós vamos passar a eternidade sempre será nossa. Deus não vai influenciar absolutamente ninguém
na sua decisão. O Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pastor Romão, me faz um favor, chama aqueles dois jovens que saíram lá agora para conversar e bota para dentro, por favor. Presta atenção, eu disse que você precisava de prestar atenção nessa noite. Há duas coisas que a gente não pode fugir delas. É esta realidade nossa com Deus. Essa realidade, quando o Senhor Jesus apresenta ela, Ele apresenta na história do rico e do Lázaro. E Ele começa a descrever o paralelo que há entre os dois. O rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente, com fartura e banquetes diários, diz a Bíblia Sagrada. Quando ele fala do rico e do pobre, ele começa a traçar um paralelo que deve trazer temor aos nossos corações. O rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente em muitos banquetes, enquanto o mendigo tão somente desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. O rico vivia esplendidamente bem em banquetes, despreocupado com a morte, despreocupado com o futuro, despreocupado com a eternidade. Enquanto o pobre desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e o seu corpo era coberto por feridas, e que os cães vinham lambê-las. E num determinado dia, diz a Bíblia, os dois vieram a morrer. Foi o dia do encontro marcado com Deus. O dia da morte é o dia do encontro marcado com Deus. O dia do arrebatamento é o dia do encontro marcado com Deus. E Deus marcou então um encontro com o rico e com Lázaro. Foi o dia da morte deles. A Bíblia Sagrada diz que a alma do mendigo foi amparada pelos anjos e levado e conduzido para o céu para estar com Abraão. Mas o pobre simplesmente foi sepultado e foi lançado no inferno, aonde passou a ser atormentado por uma chama de fogo. Vou repetir isso. Chegou o dia do encontro marcado com Deus, que nós lemos em Amós 4:12. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Chegou o dia da morte dos dois, o dia do encontro com Deus, o dia da prestação de contas com Deus. Só que a Bíblia diz que um foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o outro foi levado diretamente para o inferno. A morte nos deixa essas duas opções: céu ou inferno, consolo ou chamas do inferno. E o que separava os dois era apenas a vida. E no momento que a vida é ceifada, os dois vão ao encontro da eternidade. Um levado pelos anjos para o consolo, os outros levados, simplesmente sepultado, e vai direto para o Hades, direto para o inferno. A Bíblia Sagrada diz que ali começou a haver um diálogo, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, para que a gente entenda a situação de cada um de nós. O rico no inferno clamou a Abraão, pedindo que o mendigo, o pobre que vivia com Deus, molhasse a ponta do dedo com água e colocasse na sua língua, porque ele estava sendo queimado pelas chamas do inferno. Você acha que o Senhor Jesus brincaria com alguma coisa? Você acha que o Senhor Jesus Cristo brincaria e falaria de alguma coisa que não seja a verdade? Então esse homem que viveu esplendidamente bem, em prazeres, em deleites, longe de Deus, sem compromisso com Deus, vai para o inferno e diz: olha, que apenas uma gota de água seja colocada na minha língua, para ver se apaga este fogo que me atormenta. Bem, mas escuta,
Lázaro está no paraíso e o rico está no inferno. E quando ele pede, molhe a ponta do dedo, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sendo queimado, atormentado por essa chama. Ele ouve a dura realidade, que deve impactar a vida de cada cristão no mundo inteiro. Ele foi advertido, o rico foi advertido de que aquilo não seria possível. Era impossível ele ser ajudado depois que ele foi para o inferno. Ele ouve a dura realidade e disse o seguinte: olha, você não pode mais ser ajudado. E começou o Senhor Jesus a mostrar nesse texto, dizendo o seguinte: olha, existe um abismo que separa o céu do inferno. Existe um grande abismo que separa o céu do inferno. Existe um grande abismo que separa o céu do inferno. De sorte que nem o rico pode deixar o inferno e ir para o céu, nem Lázaro deixar o céu e ir para o inferno. A morte é o selo definitivo de onde nós vamos passar a eternidade. O rico pede, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e refresque a minha língua com um pouquinho dessa água. Isso é impossível. Ele recebeu a palavra. Existe um abismo. O céu está muito distante do inferno e o inferno muito distante do céu. Após a morte, tudo, absolutamente tudo, se torna definitivo. É isso que o Senhor Jesus mostra nesse texto. Não existirá uma segunda oportunidade. Não existirá um segundo tempo. Não existe o purgatório. Não existirá uma segunda oportunidade. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. É impossível deixar o céu e ir para o inferno depois da morte. É impossível deixar o inferno e ir para o céu depois da morte. Não existirá arrependimento. E nessa construção que o Senhor Jesus apresenta, o homem que está no inferno pede também: Senhor, manda Lázaro ir à minha casa, pregar para os meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento, para que eles não venham para esse fogo, para que eles se arrependam. E mais uma vez, ele ouve uma palavra: não existirá quem possa pregar para quem já morreu. A morte é o selo definitivo da vida eterna ou da morte eterna. O rico disse: olha, eu não quero que os meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Abraão disse para ele: olha, isso é impossível. A única maneira de alguém não ir para o inferno é ouvir os profetas, é ouvir os patriarcas, é ouvir o que a palavra diz. O rico havia ido parar no inferno porque ele vivia sem nenhum comprometimento com Deus. A vida dele era o prazer, a vida dele era a avareza, a vida dele era o descomprometimento com a realidade divina. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquilo levou ele para o inferno. Uma vida sem compromisso com a palavra de Deus. Uma vida de riqueza, de glamour e de tantas coisas, mas sem Deus. Mas, Senhor, vê se apaga a chama do fogo que está queimando o meu corpo. Jesus disse: isso não tem jeito mais. O Senhor manda Lázaro deixar o céu e vir para o inferno. O Senhor disse: não tem jeito, ele não pode deixar o céu e ir para o inferno. E nem você pode deixar o inferno e ir para o céu depois da morte. Bem, alguns detalhes a mais sobre o rico, naquilo que o Senhor Jesus Cristo ilustra bem essa história. O Senhor Jesus, nesse texto de Lucas 16, fornece detalhes suficientes para que a gente entenda por que aquele homem foi parar no inferno e o que aconteceu com a vida dele ali. Nós já falamos e vamos repetir:
A Bíblia diz que aquele homem vestia-se de púrpura e linho fino. A púrpura era bastante cara naquela época. Ela era feita de algum tipo de molusco, desses que encontra, lógico, que encontra no mar. E ela era uma tintura que só a realeza, que era construído com a tintura dos moluscos, que só a realeza podia usar. Era caríssima. O dinheiro comprou tudo para aquele homem. O dinheiro comprou toda a riqueza para ele. Comprou tudo aquilo que o dinheiro podia comprar para que ele pudesse vestir e os banquetes que ele pudesse ter, mas não impediu ele de ir para o inferno. Sabe? E a Bíblia diz que debaixo da púrpura, ele vestia de linho finíssimo. Ele vivia aquela vida de ostentação, no banquete diário, tudo que o dinheiro podia dar a ele, mas ele não se importava com o seu próximo. A Bíblia diz que o mendigo Lázaro vinha querer comer uma migalha de pão que caía da sua mesa e ele não dava. Ele não se importava com quem estava cheio de chagas, com quem estava ferido, com quem os cães lambiam. Então o homem rico dessa parábola é o egoísmo em pessoa. E esse egoísmo, essa falta de comprometimento com o próximo, e acima de tudo, a falta de comprometimento com a palavra, fez com que ele fosse parar no inferno. Jesus Cristo diz simplesmente que quando esse homem sem Deus morreu, ele foi sepultado. Imagine, se na vida dele ele já vivia e ostentava riqueza, grandeza, púrpura, linho finíssimo, grandes banquetes, imagine como foi o funeral dele. Imagine quantas pessoas importantes estavam ali. Não ia economizar com o seu sepultamento, mas a Bíblia diz simplesmente ele foi sepultado. Ele foi colocado dentro da terra, 7 palmos ali para dentro da terra. Muita gente lá estava com ele, mas ele estava sem Deus. Era a jornada sem Deus para a eternidade. Era jornada sem Deus, sem levar a sua ostentação, seu dinheiro, seu egoísmo, sua falta de caridade, sua falta de amor. A morte selou para ele o seu destino, naquelas decisões que ele tomou aqui na terra. Apesar de toda a sua riqueza, curiosamente, a Bíblia não diz o nome dele. Apesar de ser tão importante, a Bíblia não diz o nome dele, mas no mendigo lá está dito, é Lázaro. Do homem que dependia de Deus para viver, o nome dele era Lázaro. Do homem que dependia de Deus para ser sarado, o nome de Deus era Lázaro. O homem que dependia de Deus para se alimentar, o nome dele era Lázaro. Mas o homem que queria viver sem Deus, nem nome tem. Simplesmente é sepultado. Simplesmente vai para o túmulo. E aqui fica uma coisa muito importante para quem tem medo da morte e para quem não tem medo da morte. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Após a morte, a Bíblia diz que o rico foi levado para um lugar de tormento. A palavra que aparece aqui nesse texto é Hades. E esta palavra Hades, ela simboliza o estado intermediário. O estado intermediário é a sala que antecede ao lago que arde com fogo e enxofre, que é propriamente ao inferno. A Bíblia Sagrada então diz que aquele homem foi para esse lugar de tormento, chamado Hades, aguardando o momento da ressurreição, que não vamos falar sobre isso nessa noite, a ressurreição de ímpios e de justos, tribunal ou trono branco, a ressurreição dele, para que ele pudesse ser lançado definitivamente no inferno. Sabe, o inferno propriamente dito, se ele já estava no Hades, que é um lugar que antecede ao inferno, ele estava no Hades, que é um lugar que é a entrada, a porta de entrada para o inferno, ele já estava sendo queimado. A Bíblia diz em Apocalipse que o inferno propriamente dito é o lago que arde com fogo e enxofre. Imagine, se apenas na antessala ele já estava sendo atormentado com fogo, imagine no inferno. Imagine no lago que arde com fogo e enxofre. E não teria mais volta.
e não teria mais como voltar. Pois bem, vamos ver o que aconteceu com o rico após a morte. O que acontece com um homem que morre sem Deus, que vai encontrar com Deus, mas primeiro tem que passar no inferno, porque ele só vai se apresentar diante de Deus no trono branco depois da ressurreição. Presta muita atenção. A Bíblia diz que o comportamento daquele homem sem Deus no inferno continuava inalterado. Ele continuava egoísta no inferno. Ele queria que Lázaro obedecesse ele, molhando a língua dele, pregasse para os irmãos dele. Ele achava que Lázaro tinha que fazer todas as vontades dele, mesmo depois de morto, mesmo depois de estar no inferno, mesmo depois de estar sendo queimado na chama. Ele não mudou depois da morte. Mas há um detalhe a mais. Lá no inferno, a sua alma continuava angustiada. Não é o que diz? Senhor, estou atormentado, estou sendo queimado pelo fogo, estou sendo destruído, e não quero que meus irmãos venham para cá. Ele continuava com a alma atormentada. É isso que a Bíblia diz em Lucas 23, 16, 23, e estando em tormento. Mas tem mais. Ele foi para o inferno, mas continuava tendo a consciência, ele continuava falando, continuava ouvindo, continuava sentindo, continuava se lembrando da terra, continuava se lembrando das pessoas. Vou repetir, mesmo no inferno, mesmo depois da morte, ele continuava com a consciência inalterada, continuava se lembrando da terra, continuava se lembrando de seus irmãos, continuava se lembrando das oportunidades perdidas, continuava se lembrando, continuava falando, continuava sentindo, continuava recordando da terra. Ele não perdeu a consciência. A morte não tira a consciência, quer seja do salvo, quer seja do perdido. É esta realidade que o Senhor Jesus Cristo mostra para nós nesse texto. A Bíblia diz que ele manteve a visão, e diz assim: e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele olhou e viu. Ele estava morto, mas estava vendo. A consciência estava ainda permanente. A Bíblia diz mais, que esta consciência, ele teve o discernimento, que quando ele estava no inferno, e olhou para o céu, ele conseguia ver, e ele conseguia identificar, que aquele cara que ele estava vendo, era o mesmo que estava à porta da sua casa, pedindo um pedaço de pão. Era Lázaro. E ele tinha consciência que aquele homem se chamava Lázaro. E ele via Abraão. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência e ele se lembrava de que ele tinha conhecido Lázaro ali na terra, e que aquele homem era Lázaro, e que aquele outro era Abraão. Mas a Bíblia diz mais, o Senhor Jesus nos ensina sobre essas realidades depois. Porque tem gente que pensa que morreu, acabou. Não é morreu, acabou. A vida continua. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas a Bíblia diz mais, que mesmo no inferno, ele continuava falando. Não é isso que a Bíblia diz? Ele disse, e clamando disse, Pai, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, Lucas 16, 24. Ele fala, Pai Abraão, peça, manda Lázaro fazer aquilo. Ele continuava falando. A morte não é o fim. A morte é o início da eternidade, com Deus, ou da eternidade sem Deus. Mesmo no inferno, ele continuava sentindo dores. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou sendo queimado nessa chama. Se ele estava sentindo dores, porque o fogo era real, a chama era verdadeira, a dor era verdadeira, ele descobriu tarde demais aquilo que o Senhor Jesus disse: no inferno a chama arde e o bicho não morre. Onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus já havia alertado sobre isso. E ele descobre tarde demais que o fogo do inferno não pode ser apagado, que o bicho no inferno não pode ser morto, que quem está no inferno não tem mais oportunidade de arrependimento. Mais ainda, ele reconhece essa dura realidade, a realidade que o inferno de fato tem chamas, que o inferno de fato tem fogo,
que no inferno o fogo queima, mas não destrói, apenas faz sentir dor. Pois bem, quando ele está lá no inferno, sentindo dor, falando, sentindo, tendo a consciência, conhecendo pessoas, ele é alertado de uma coisa, que muitas vezes nós nos esquecemos. Abraão, na sua conversa com ele, diz: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Você não queria riqueza, você recebeu. Você não queria banquetes, você recebeu. Você não queria casas, você recebeu. Você não queria apenas isso, você recebeu. Você recebeu. E Lázaro somente males. Por isso, o que você quis na terra, você teve. Por isso você está atormentado. E Lázaro está sendo consolado. Você consegue perceber, meu amado irmão e minha irmã? A gente luta tanto na vida para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar roupa. A gente passa trabalhando de dia, de tarde, de noite. A gente não tem tempo de ler a Bíblia porque a gente tem que trabalhar. A gente não tem tempo de vir para a igreja porque a gente tem que trabalhar. A gente não tem tempo para nada. Só não descubra tarde demais que você está comprando o que o dinheiro pode lhe dar e perdendo o que o dinheiro não pode comprar, que é a sua salvação, que é a sua vida com Deus. Qual é o tempo que você tem tido para Deus? Pois bem, ele é lembrado: olha, você está aí no lugar, você está no inferno, porque você quis estar no inferno. Lembra-te, você recebeu o que você quis. Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Tudo que você quis em vida você teve, mas você não quis Deus, você não quis o céu, você não quis a salvação. Vamos a Lázaro, para a gente concluir essa reflexão dessa noite. O nome Lázaro, derivado aí do latim, significa Deus tem socorrido, Deus ajuda. Aquele que depende de Deus nunca será decepcionado. O próprio nome está dizendo, ele podia estar comido de chagas, não ter o que comer, desejar uma migalha de pão, mas ele sabia: Deus é o sustento que eu tenho, Deus é tudo que eu tenho, Deus é tudo que eu preciso, de Deus eu não abro mão. Ainda que os cães lambiam-lhe as feridas, mas a alma dele estava ligada com Deus. Lázaro morreu, diferentemente do rico. O rico teve um grande funeral, muitos amigos, muita riqueza e tanta coisa. Lázaro, sim, Lázaro, que morreu com Deus, teve um enterro diferenciado. A Bíblia diz e dá a entender que não tinha ninguém no sepultamento dele. Quem vai no sepultamento de pobre? Mas a Bíblia diz e deixa claramente está estabelecido na Bíblia que Lázaro recebeu uma visita extraordinária. Anjos vieram buscá-lo para levá-lo para o seio de Abraão. Imagine isso. Os anjos vieram buscar Lázaro para levá-lo para o paraíso. O homem sem Deus foi jogado numa cova. O homem com Deus foi levado pelos anjos, porque a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Parece loucura, mas não é, porque Deus cuida dos seus. Foi levado, mas não diz mais nada. Não diz mais nada. Veja, não diz absolutamente mais nada a respeito dele, só diz que Lázaro agora estava sendo consolado. Não tem fogo que queima no céu, tem consolo. Não tem tormento, tem consolo. Não tem saudade, tem consolo. Não tem lembranças da terra, tem consolo e presença de Deus. Não há desejo de deixar o céu para vir para o inferno, mas quem está no inferno quer deixar. Mas quem é que está no céu e vai querer ir para o inferno? Simplesmente diz que ele era consolado por Deus, sabe? Agora ele estava reclinado com Deus
à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não é isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, que nós cearemos com Abraão, Isaque e Jacó? E agora ele estava sendo consolado, assentado à mesa com quem? Com Abraão. Não fala de Jacó, não fala dos outros, mas certamente lá estavam. Era uma esperança recompensada, era a esperança daquele que serviu e viveu a Deus em sua totalidade. Sabe, não relata que Lázaro disse uma única palavra, mas apenas consolado. E com certeza seu corpo já não estava mais com chagas, seu corpo já não estava mais doente, o seu corpo estava sarado, transformado, renovado por aquilo que a Bíblia Sagrada diz. O tempo todo a gente vê o rico tentando se justificar, mas Lázaro não abriu a sua boca para se justificar, porque justificado ele estava pelo Senhor nosso Deus. Como é bom sermos recompensados por Deus. Seja bem-vinda, dona Elizabeth, que já ouviu o amém da senhora aí. Quais são as lições que a gente tira desse texto? Ouça, porque é aquilo que nós queremos encerrar com ela. Todos nós vamos morrer, ou vamos participar do arrebatamento. Mas todos nós, seja pela morte ou pelo arrebatamento, vamos ter que olhar para Deus, seja no trono branco ou no tribunal de Cristo, seja entre os salvos ou seja entre os perdidos. Mas nós precisamos enfatizar que a lição principal desse texto é exatamente a advertência contra a avareza. A gente não dá comida para o pobre, mas também a gente não dá dízimo, a gente não dá oferta. A gente não ajuda as pessoas, mas também não somos dizimistas e ofertantes. É isso que a Bíblia diz. A avareza levou aquele homem para o inferno, porque ele não dava migalha. Mas a Bíblia diz também que dizimista e que não é dizimista e não é ofertante, também não vai entrar. Consegue entender que as lições bíblicas são reais e verdadeiras? Eu ajudo o pobre, mas não é dizimista, não é ofertante. Sou dizimista e ofertante, mas não ajudo quem precisa. Esta é a lição principal desse texto. A verdade que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, que as riquezas terrenas, o dinheiro que nós temos, de nada valerão na eternidade. Não terá absolutamente valor nenhum. O que Deus quer de nós é arrependimento sincero e verdadeiro. Após a morte, nada mais pode ser feito. Após a morte, nada mais pode ser feito. E vou repetir pela segunda vez: não existe purgatório. Eu vou morrer lá, eu me arrependo. Não tem jeito. Ou é agora, ou nunca. Então, estabelecido esse primeiro ponto, as 6 lições que nós vamos tirar desse texto. Primeiro, o problema não é ser rico, o problema é amar o dinheiro. O problema não é trabalhar, é fazer do trabalho o nosso patrão. Segunda lição, Deus não quer a nossa justificativa, Deus quer o nosso arrependimento. Deus não quer que a gente justifique porque que nós pecamos, mas Deus quer que a gente se arrependa e diga: eu pequei e não deveria ter pecado. Deus não quer saber das nossas justificativas, das nossas fraquezas. Deus quer saber do nosso arrependimento real e verdadeiro. Terceira lição: após a morte, nada mais poderá ser feito. Esse texto declara claramente que não existe a menor probabilidade, de comunicação entre mortos e vivos. Não existe a menor probabilidade de salvação depois da morte. Não existe a menor probabilidade de salvação depois do arrebatamento da igreja. Não existe a menor probabilidade de alguém ser salvo a não ser pela fé. Não existe probabilidade de alguém ser salvo pelas obras. Não existe probabilidade de alguém ser salvo porque jejua, ora ou evangeliza. Mas existe a probabilidade de você ser salvo pela fé e aí praticar o jejum, a oração e a vida com Deus. A condição
da bem-aventurança de Lázaro, ele conquistou aqui na terra. Da mesma forma, a condenação do rico, ele conquistou aqui na terra. O nosso futuro com Deus ou sem Deus é definido aqui nesta noite de domingo. É definido no nosso dia a dia. Lembra do que eu disse logo no início? Há livros de Deus que escreve tudo o que nós fazemos, tudo que nós declaramos, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, Deus está anotando e deveremos prestar conta daquilo. Pois bem, outra lição que nós tiramos desse texto, que o sofrimento é eterno e sem alívio. O sofrimento sem Deus é eterno e sem alívio. O sofrimento é eterno e sem alívio. Deus deixou claro que aqueles que partem desse mundo continuarão conscientes, acordados, consolados ou atormentados. Enquanto aqui na terra nós conquistamos tantas coisas, mas se não conquistarmos Deus, foi um ensinamento do Senhor Jesus: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Presta atenção que daqui para frente eu gostaria de ler. Alguns aguardam o dia do juízo para a bem-aventurança, para serem consolados, enquanto outros aguardam o final da vida para o sofrimento e para serem atormentados. São palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que está chegando a hora em que todos que repousam nos túmulos ouvirão a minha voz. Lembra do primeiro texto, Amós 4,12? Lá está escrito: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A história de Lázaro e do rico começou com a morte, mas o Senhor diz: está chegando a hora em que todos que repousam nos túmulos ouvirão a minha voz. Está chegando a hora de quem já morreu vai ouvir a minha voz. Quem está no inferno vai ouvir a minha voz. Quem está no céu vai ouvir a minha voz. Uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação eterna. João capítulo 5, versos 28 e 29. Eu disse que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, ou do trono branco de Cristo. Os que estão no túmulo ouvirão a voz do Senhor nosso Deus. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte eterna. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas esse texto também retrata para nós que a salvação é inteiramente pela graça divina. Que a salvação não é pelo que nós fazemos, mas pela decisão que nós tomamos. Se não formos regenerados pelo Espírito Santo, não há nenhum meio de haver salvação na nossa vida. Sabe, o rico disse tanta coisa: molha a ponta da língua, manda na casa dos meus pais, mas não existe jeito. Ou com Jesus encontramos o céu, ou sem Jesus encontramos o inferno. O rico, mesmo após a morte, ele não demonstrou arrependimento, mas simplesmente lembranças que não podiam ser mais corrigidas. O caráter do rico continuou o mesmo em toda a sua história, mesmo depois de morto. O de Lázaro era apenas consolo, era apenas um momento de paz com o Senhor nosso Deus. E aí, eu quero concluir com um texto bíblico também. Após a morte, imediatamente nós vamos para o céu, ou após a morte, imediatamente nós vamos para o inferno. Nossas consciências continuarão as mesmas, nossas atitudes. A diferença é que quem vai para o inferno lembra de tudo, da dor, do sofrimento. Quem vai para o céu tem apenas a consciência de que ele vai estar com Deus. Sabe? Nesse tempo que nós vivemos de pandemia, de dores, dificuldades, muitas pessoas, para fugir da depressão, para fugir da angústia, cometem suicídio e pensam que estão acabando com o seu sofrimento. O suicídio não é o remédio. Existe uma cura. E a cura chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Olhando para a igreja, olhando para você, olhando para cada um de nós, eu quero fazer a pergunta que
talvez você ache que num culto de domingo não deveria ser feita. Você está preparado para morrer? Eu vou repetir de novo. Você está preparado para morrer? Há uma sentença de Deus na Bíblia que diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Está preparado para morrer hoje, Giovanni? Está preparado para encontrar com Deus hoje, seu Gabriel? Todos nós falamos que sim, mas como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua santidade? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Participa da ceia? É fiel, dizimista e ofertante? Então esqueça. Não está santo, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não vive a palavra, não é dizimista, não é ofertante, não participa da ceia, então esquece. Não tem céu para você, nem para mim, se a gente continuar desse jeito. Ou será que o Senhor Jesus está mentindo nesse texto que nós acabamos de ler? Então, o dia da nossa morte ou do arrebatamento fatalmente chegará. E aí eu quero ler o que está na Bíblia. Antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto à fonte, antes que se quebre a roda junto ao poço, antes que o pó volte à terra, como era, antes que o Espírito volte para Deus que deu, antes que a morte aconteça, arrependamos. Porque não terá nada a ser feito depois da morte. Explico cada texto, cada versículo desse Eclesiastes 12, que nós acabamos de ler. Antes que o dia seja rompido e o cordão de prata se quebre, ou seja, antes que o cérebro pare de funcionar, antes que o vaso se quebre antes daquele dia que será quebrado o copo de ouro, ou seja, antes que o seu coração pare de bater, antes que o cântaro seja despedaçado junto à fonte, antes que você morra, antes que o dia que a roda seja quebrada junto ao poço, ou seja, antes que o pecado te destrua, antes que seu corpo volte ao pó, antes que você morra, antes que você vire pó, antes que seu espírito volte para Deus, o Senhor quer que nós nos voltemos para Ele, antes que seu cérebro pare de funcionar. Esse texto está em Eclesiastes 12, viu? Antes que seu cérebro pare de funcionar, antes que seu coração pare de bater, antes que seu corpo vire pó, antes que sua alma se perca, toma a decisão. O que tens preparado, para quem será? Onde passará a eternidade? Consolado no céu ou sendo queimado nas chamas do inferno? Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, porque o teu dia está chegando. Está pronto para enfrentar o Senhor? Nossas obras passarão pelo fogo, como diz o apóstolo Paulo. Estamos prontos para ir para o tribunal de Cristo e gozarmos a salvação eterna e a vida eterna? Ou estamos prontos para ir parar no tribunal de Cristo, aonde a condenação será a vida eterna no inferno, com os demônios e seus anjos, e queimado e atormentado pela chama que não apaga e pelo bicho que não morre? Não basta dizer, eu vou para o céu. A pergunta é, como está a sua vida com Deus? Como estão os seus dias escritos nos livros de Apocalipse, como está em Apocalipse 20, 11 a seguir? O que está escrito a seu respeito lá? Pense nisso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Essa é uma mensagem reflexiva. Para nós que estamos aqui, para nós que estamos em casa, para mim, para você, para cada um de nós. Ontem eu vim para a vigília com minha esposa, nós nos recolhemos ali em oração.
E eu pude sentir a graça de Deus de uma forma muito especial, o como Deus me ama, o quanto Deus te ama. Antes que o cérebro pare de funcionar, antes que o coração pare de bater, antes que o corpo vire pó, antes que a gente pare no inferno, Deus vem aqui nessa noite para dizer: desvie o seu caminho do inferno e volte a caminhar para o céu. As conquistas humanas não te levarão ao céu, mas se você conquistar o coração de Deus, te garante a salvação. Você sabe da maneira que Deus lhe falou nessa noite. E hoje, você está fazendo uma revisão da sua vida. O que é que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com sua mente? O que você está fazendo com sua alma? Se você de fato, ao ouvir esta palavra e esta mensagem, sabe que você precisa mudar o curso da sua vida, para que a gente não ouça a palavra que aquele rico ouviu. Você decidiu, você teve tudo que você queria em vida, mas você não quis Deus. Mas ele achava que tinha Deus, afinal de contas ele era rico, quem dava para ele a riqueza? A maior riqueza que um homem ou mulher pode ter é Deus na sua vida. Você ouviu esta palavra e precisa verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus te ajude a corrigir o rumo da sua vida, o rumo da sua história, o trajeto da eternidade, e você quer virar e caminhar só com Deus. Coloque a mão por sobre o seu coração onde você está. Você que precisa falar com Deus sobre esta oração. E quero fazer mais. Você sabe, não quero te convidar para vir aqui à frente. Não há constrangimento nenhum, mas você sabe que o céu nessa noite é real e tem consolo, que o inferno é real e tem fogo, tem bicho e tem demônios, que o céu tem Deus, que o céu tem Jesus Cristo, que o céu tem anjos que nos levam para lá. Você que precisa de um sério concerto com Deus, dobre os seus joelhos aonde você está, aqui em casa também, em casa também, em casa também, em casa também, em casa também. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A palavra de Deus para mim e para você que está aqui em casa é: o teu dia está chegando, e aonde você vai passar a eternidade? Atormentado ou consolado, com Deus ou com o diabo, no céu ou no inferno, o dia é hoje. E a Bíblia diz: e hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais